Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje iniciaremos o estudo da disciplina da ordem dos processos no tribunal. Analisaremos os seguintes pontos: a prevenção, os poderes do relator, o fato superveniente, a sustentação oral e a técnica de julgamento amplificado ou estendido. Então vamos começar. Os artigos 929 a 946 do CPC regulamentam o andamento dos processos nos tribunais. São regras que se aplicam de maneira geral tanto aos processos de competência originária quanto aos recursos. Primeiramente, temos a prevenção, que é a escolha de um juízo concretamente competente quando há mais de uma possibilidade. A prevenção gera uma competência funcional de caráter absoluto do juízo ou órgão prevento. Sendo distribuído um recurso, todos os demais recursos interpostos no mesmo processo terão juízo prevento no tribunal. É possível que o recurso interposto em um processo gere prevenção de órgão em tribunal para recurso interposto em outro processo, nos termos do artigo 930, parágrafo único do CPC. O segundo ponto trata dos deveres poderes a serem exercitados pelo relator. São disciplinados pelo artigo 932 do CPC e, entre eles, destacam-se os de dirigir e ordenar o processo no tribunal, homologar eventual autocomposição das partes e fazer o juízo de admissibilidade do recurso. O relator pode, monocraticamente, inadmitir recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, deve antes intimar o recorrente, dando-lhe prazo para manifestar-se sobre o possível vício. Cabe ao relator negar provimento monocraticamente ao recurso sempre que sua fundamentação contrariar a jurisprudência sumulada e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competências. O terceiro destaque é o chamado fato superveniente, termo que designa o evento ou acontecimento apto a influir no resultado do processo e trazido para os autos após a estabilização da demanda. Conforme o artigo 933 do Código de Processo Civil, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. É possível que nessa manifestação da parte seja requerida a produção de algum meio de prova que não o documental, o que pode se mostrar imprescindível para o tribunal decidir. Nesse caso, deferido o pedido de prova por decisão monocrática do relator, será expedida carta de ordem para que o primeiro grau produza a prova oral ou então pericial. Se a constatação ocorrer durante o julgamento, esse será suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Já se a constatação ocorrer por lembrança de outro juiz, desembargador ou ministro que compõe o colegiado, esse deve encaminhar a questão ao relator, a fim de que sejam tomadas as providências pertinentes. O quarto destaque é a sustentação oral, disciplinada pelo artigo 937 do CPC, que é a possibilidade de os participantes fazerem uso da palavra oral durante o julgamento por intermédio de seus procuradores. A viabilidade dessa importante técnica de convencimento dos julgadores foi bastante ampliada pelo atual CPC. Suas hipóteses de cabimento abrangem espécies recursais e de processos de competência originária dos tribunais, além do agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinga a ação rescisória. O artigo 937, inciso 9 do CPC, prevê que, além das hipóteses legais, os regimentos internos poderão ampliar o cabimento da sustentação oral. Também é possível realizar sustentação oral por meio de videoconferência. Por fim, é importante mencionarmos a técnica de julgamento estendido, introduzida pelo artigo 942 do CPC, aplicável aos acórdãos proferidos no julgamento de apelação, agravos de instrumento contra decisão de mérito, proferida nos casos de julgamento antecipado parcial e em ação rescisória. Esse mecanismo possui natureza incidental e não recursal, e lembra os embargos infringentes, espécie recursal não mais previstas pelo CPC. Por não ser recurso, não depende de interposição, constituindo apenas uma fase do julgamento da apelação, do agravo de instrumento contra a decisão de mérito e da ação rescisória não unânime.
Como se trata de técnica de julgamento, sua aplicação é obrigatória, sendo irrelevante a manifestação e vontade das partes. A única exigência para sua aplicação é que o julgamento não tenha sido unânime. Assim, não sendo unânime o julgamento, este terá prosseguimento em sessão futura, com a presença de outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. É assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento ocorre na mesma sessão e é permitido aos julgadores que já tenham votado modificar o seu voto. São excluídas do escopo de aplicação desta técnica de julgamento o julgamento do incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, da remessa necessária e de decisões proferidas pelo plenário ou pela Corte Especial. E assim concluímos essa abordagem inicial da ordem dos processos nos tribunais. Para maiores detalhes acerca do tema, consulte o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muito trabalho e persistência. Então, não desanime e mantenha o foco em suas metas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.